Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês e hoje eu vou falar sobre uma passagem de João Batista que está no Evangelho de Lucas. Então, João Batista, ele era seguido por uma multidão de pessoas. E essas pessoas tinham a expectativa de que ele fosse o Messias prometido. E em resposta a essas pessoas, João Batista diz: a pá está na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com o fogo inextinguível. Lucas capítulo 3, versículo 17. Então, o que João Batista quis dizer com isso? Que viria um Messias, né? Que não era ele, mas que esse Messias estava para chegar. E João Batista, ele descreve Jesus como um trabalhador atento, que iria limpar o chão duro, né? E iria recolher o trigo na ocasião oportuna. E que ele faria a purificação com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. João, ele não apresentava Jesus, esse Messias, como um senhor empunhando leis, ou então como um homem cheio de ordens e de glória. Ele se referia sempre a Jesus como um trabalhador abnegado, um trabalhador otimista e que em seu espírito reinaria a esperança de limpar a terra que lhe foi prometida. Então, João Batista, ele fala desse Jesus, dessa vinda, né, desse Messias, de um Jesus humilde, né, de um Jesus próximo do povo, de um Jesus que não viria em cavalos cheios de glória, em carros, né, cheio de glória. Ele não viria, ele seria humilde, falaria para o povo, deixaria a sua mensagem de amor universal, procurando sempre ser atencioso, ajudar as pessoas que mais precisavam. Veio também para angariar corações, né? Para que a sua boa nova pudesse ser espalhada, né, por todo o mundo. Então era esse Jesus que ele falava, esse Jesus humilde, esse Jesus com uma missão de transformar a humanidade através do amor. No livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos, a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, como disse João Batista, né? Então, Jesus veio para a nossa transformação. Jesus veio nos trazer essa vontade, esta perseverança de sermos seres melhores, porque nós somos instrumentos do Pai, né? Então Jesus, ele nos deixa esse legado, né? Esse legado de amor, esse legado de ajuda ao próximo, de estarmos sempre disponíveis para as pessoas. Então Jesus, ele não deixou a sua mensagem somente para aquela época e para aquele povo. Ele se juntou, né? Ele juntou a si os 12 apóstolos
Ele juntou a si muitos discípulos, né, enquanto ele estava vivo ainda, encarnado. Então, ele juntou muita gente para falar, para espalhar a sua mensagem, né? E esses 12 apóstolos fizeram isso, né? E além de espalhar esta mensagem que dura até hoje, ele nos disse que nos enviaria o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Porque o nosso Evangelho segundo o Espiritismo estuda, né? E diz sobre essa moral, né? Deixada por Jesus. Então nós temos que ter diariamente esta vontade, né? Esta vontade sincera de conhecer os ensinamentos do Cristo, né? E principalmente saber colocá-los em prática. O quanto é importante a gente poder colocar esses ensinamentos que Cristo nos deixou em prática. Não somente adorar esse Cristo, porque eu acho que quando a gente adora, a gente coloca num pedestal como se fôssemos distantes, né? Tudo que a gente coloca num pedestal promove em nós um distanciamento. E não é isto. Jesus quer estar próximo de nós. Só depende de nós. Ele deixou a sua mensagem e ele acredita em nós, né? Ele é o governador do nosso orbe. Então ele não desiste da gente. Ele está sempre conosco. Sabe das nossas dificuldades, sabe da ignorância da humanidade ainda, mas ele confia em nós. Ele confia que nós tenhamos essa fé fervorosa, né? Que a gente saiba entender os seus preceitos, porque nós adiamos por muito tempo a oportunidade de vivenciar essa mensagem do Cristo, né? Ele veio há mais de 2000 anos. Então, e nós ainda estamos a caminho do aprendizado. Então, nós demoramos para vivenciar esta boa nova que ele nos trouxe, né? Porque a missão dele na Terra, né, no nosso orbe, era de promover a evolução da humanidade terrestre, a nossa evolução. Ele veio a este orbe, ele encarnou neste orbe com este propósito, né, de nos transmitir através do seu legado e nos proporcionar a nossa evolução. Então não tenhamos uma visão superficial do Evangelho. Procuremos ir a fundo, estudar, incorporar aquelas palavras no nosso coração, né? Sejamos uma pedra jogada no rio, né, em um lago que reverbera, né? Vamos reverberar a mensagem do Cristo, né? Vamos trazer conosco a alegria, né, e a coragem de levar essa mensagem adiante. Vamos ajudar o nosso próximo, mostrar o nosso amor. E nesta situação que estamos vivendo agora, né, de pandemia e de isolamento, acredito que nós tenhamos mais oportunidades de nos ajudar e de podermos ajudar o próximo. Porque nos ajudando em primeiro lugar, teremos condições de ajudar o próximo. Não é possível ajudar alguém quando estamos com problemas, tanto físicos quanto espirituais. Então nós temos que estar bem com a gente, em paz e com muito amor no coração, para que a gente possa ouvir o outro, para que a gente possa perceber que o outro precisa da nossa ajuda, né? Às vezes, a gente, dentro da nossa própria família, a gente não consegue perceber que o outro está precisando de ajuda, que o outro precisa de palavras, que o outro precisa de ouvidos. Talvez até
muito mais ouvidos do que palavras, porque tantas pessoas precisam, às vezes, somente de gente para ouvi-las, né? Então, sejamos essa pedra que reverbera, sejamos essa luz que ilumina o caminho, o nosso e o dos outros, porque quando Deus nos criou, né, o nosso Pai Criador nos criou, Ele nos deu essa centelha de luz, né? Então nós temos isso em nós, não é uma coisa que nós temos que criar em nós, não é um sentimento, um estado de espírito que nós tenhamos que ainda criar, não, isso está, né? É inerente a cada ser humano. O que nós precisamos é acender essa chama. E que essa chama possa se espalhar com humildade, com perseverança, como foi o Cristo, né? Sabemos que é difícil e sabemos da dificuldade que todos nós temos para nos tornarmos seres melhores e para provocarmos em nós essa transformação de um amor egoísta, né? De um amor que a gente acha que a gente tem, para um amor universal, um amor que transcende, né? Um amor empático, um amor onde a gente possa se colocar no lugar dos outros, né? E não julgar, não fazer julgamentos. É o que Jesus fazia e que os 12 apóstolos também, né? Criaram o cristianismo através dessas palavras maravilhosas que Jesus nos deixou, criaram a igreja do caminho, né? A igreja primitiva, que está aí até hoje nos ensinando. Então, vamos reacender essa centelha do cristianismo em nós também, para que a gente possa, aos poucos, nos tornarmos melhores seres humanos. E para encerrar, eu gostaria de ler uma citação do livro Ave Cristo. Jesus não falava simplesmente ao homem que passa, mas, acima de tudo, ao espírito imperecível. Então, que vocês fiquem em paz, com Deus, e até o nosso próximo encontro. Até lá!